Oi, seja muito bem-vindo à terceira aula da jornada do bolo perfeito e inabalável, sem glúten e vegano. Ao longo dessa semana, você está aprendendo passo a passo de como produzir do absoluto zero bolos sem glúten e veganos super saborosos, estruturados e capazes de transformar a sua vida e dos seus negócios. O meu nome é Carla Maia, eu sou professora de confeitaria e panificação inclusiva e natural e atuo na área da gastronomia sem glúten e sem ingredientes de origem animal há 6 anos. Nesses últimos anos, eu ajudei com a minha metodologia mais de 8.000 pessoas a conhecer e dominar as principais técnicas da cozinha inclusiva, como é o caso da minha aluna Maiara. Oi, eu sou a Maia, eu tenho 32 anos. Então, desde que eu saí do meu ensino médio lá com os meus 18 anos, eu tentei me encontrar profissionalmente. Tentei fazer várias coisas. 5 cursos na faculdade, nunca terminei nenhum, nunca me identificava com nada. Fiz outros cursos de costura, tentei vender vários, empreender em várias maneiras, mas eu nunca me identifiquei, nunca consegui seguir adiante. No ano passado, com a pandemia, eu conheci a Chef Carla na internet, eu comprei um curso dela, eu fiz, fiquei apaixonada assim, de verdade, pela pessoa dela, pelo método, pela maneira simples e prática que ela traz as receitas, que ela explica. As receitas são maravilhosas, deliciosas, assim, e aqui em casa todo mundo ama. Comprei outros cursos, fiz outros cursos e senti a necessidade de fazer mais, né? Então eu abri uma maker, uma marca, comecei a produzir os produtos para venda e mudou minha vida, assim, transformou minha vida. Hoje eu trabalho com isso, tenho muito orgulho, porque, né, ela que trouxe isso pra mim, ela que me fez conhecer isso e me fez encontrar amor em algo. Depois de tantas coisas que eu tentei fazer encontrar algo que realmente eu amasse, que eu sentisse prazer em fazer, em trabalhar com isso. Então eu agradeço muito a Chef Carla, com certeza indico os cursos dela para todo mundo, porque ela é maravilhosa, as receitas são incríveis, são gostosas. Meus filhos amam, meu marido ama, eu amo. As pessoas que consomem ficam assim chocadas. Nossa, mas isso não tem leite, mas isso não tem glúten, isso não tem ovos, meu Deus do céu. Então assim, sou muito grata, sou muito feliz, porque hoje eu tenho uma profissão, hoje, além de ser mãe, claro, eu tenho uma profissão, eu tenho um trabalho, tenho algo que me preenche, né, profissionalmente, como eu sempre busquei durante muitos anos, essa busca pela questão profissional, e hoje eu sou uma profissional de culinária inclusiva graças à Chef Carla, os cursos dela. Primeiramente, eu gostaria de agradecer as centenas de mensagens que eu estou recebendo sobre pessoas que estão com desejo de se aprofundar sobre a confeitaria inclusiva. Para você que chegou aqui agora, eu vou te fazer um pedido muito especial. Pause esse vídeo e retorne à aula 1 e 2 e assista essas aulas. Toda a sequência das aulas foi pensada com muito carinho e tem uma organização lógica. As aulas vão ficar no ar por pouco tempo, então aproveite, corre lá! Eu também gostaria de agradecer as centenas de mensagens de apoio e carinho que eu recebi nesses dias. Isso só prova que a cozinha inclusiva e natural não é uma moda passageira, mas sim um movimento forte que veio para ficar. E é muito estimulante fazer parte dessa história junto com você. Na aula passada eu te expliquei como você deve entrar no mercado da confeitaria inclusiva de forma organizada e planejada. Falei sobre os 4 pilares que eu entendo serão as bases do conhecimento. A trinca de ouro da confeitaria clássica, as substituições eficientes, os testes sensoriais e a análise crítica. Estes 4 pilares são a base da minha metodologia. A aula de hoje será dividida em 2 partes. Na parte teórica, nós vamos falar um pouco sobre a estruturação e montagem dos bolos decorados sem glúten e veganos. Na parte prática, nós vamos montar, finalizar, decorar e cortar o nosso bolo nuteludo, sem glúten e vegano. Para que seu bolo decorado tenha um acabamento adequado, ouvimos de forma unânime: é prática. Você precisa praticar. Você precisa praticar muito. Mas o que exatamente a gente precisa executar? Quais são as técnicas que a gente precisa realizar para obter um resultado perfeito? Precisamos de um caminho para obter sucesso. Um guia que nos leve diretamente a ter bons resultados. A estruturação dos bolos é um tema muito importante na confeitaria inclusiva e natural. Eu diria que é uma base fundamental e a aluna deve investir um tempinho para se dedicar a esse tema. Você precisa saber como montar e estruturar os seus bolos sem glúten e veganos de forma correta. Não adianta nada produzir massas super bem equilibradas,
recheios no ponto correto e não saber montar e estruturar os bolos para que eles suportem o transporte e o tempo de exposição em uma mesa em uma comemoração. Os bolos devem permanecer intactos até o momento do corte. Uma estruturação adequada é essencial para a disposição equilibrada entre os seus componentes. E quais são os componentes do bolo? A massa, a calda, a cinta de contenção, o recheio e a cobertura. Eu já sofri muito com meus bolos sem glúten veganos desmoronando. Eu sei muito bem o que é sentir medo no momento de montagem dos bolos e rezar para que ele chegue inteiro ao seu destino. Eu aprendi o caminho das pedras para ensinar para você as técnicas corretas a serem realizadas para que tenhamos muito sucesso na produção dos nossos bolos decorados, sem glúten e veganos. O bolo com uma montagem e estruturação inadequada gera consequências desastrosas em todas as etapas. A montagem será problemática quando utilizamos recheios na consistência errada, porque podem vazar nas laterais ou formar barriga no bolo, ou quando muito duros, podem literalmente arrancar a massa no momento de rechear as camadas ou no momento do corte do bolo. A estruturação errada pode gerar também um abalo na sustentação da massa, causando o desabamento do bolo. A finalização e decoração também podem ser comprometidas. O transporte e tempo de exposição do bolo dependem de uma estruturação correta. Então agora nós vamos compreender de uma vez por todas o método de montagem e estruturação dos nossos bolos. O primeiro passo é entender os componentes do bolo e suas interações. Neste evento, estamos produzindo um bolo sem glúten vegano com 4 camadas de massa e 3 camadas de recheio. Não basta você apenas executar a receita, é preciso ir além e buscar compreender a lógica de cada etapa e processo de produção. Então agora nós vamos entender a lógica de cada componente desse bolo que a gente está produzindo essa semana. Em primeiro lugar, temos a massa. No caso dos bolos sem glúten veganos, as massas devem ser equilibradas e possuir um balanceamento correto entre as farinhas sem glúten e os demais ingredientes daquela receita. A massa deve possuir estrutura para ser umedecida, suportar camadas de recheio e massas que serão sobrepostas até formarmos o nosso bolo, que vai variar de acordo com cada projeto. Aqui é importante você entender que deve existir um equilíbrio entre a massa e a calda. As massas devem ser umedecidas com uma quantidade de calda adequada ao tipo de massa utilizado. As massas não devem ser encharcadas. É muito comum a gente receber um pedido de uma cliente que deseja bolos muito molhados. Geralmente ela já fala, olha, pode molhar muito. E na vontade de proporcionar uma experiência incrível ao cliente, a gente acaba colocando muita calda. A gente tem que se lembrar que o profissional que domina as técnicas somos nós e não o cliente. Claro que devemos sempre buscar atender as demandas dos nossos clientes, mas existe um limite para os desejos. E esse limite se chama viabilidade técnica de cada projeto, de cada bolo decorado sem glúten vegano. Do ponto de vista técnico, se a gente encharcar demais essa massa, a gente pode comprometer a estrutura. É muito comum a gente se deparar com bolos cobertos, principalmente com a cobertura de buttercream ou ganaches, que formam uma camada isolante no bolo, vazar líquido na base. E isso é um sinal de excesso de umidade. Em uma mesa de exposição, ter um bolo minando calda é um problema imenso. Por outro lado, a gente vê também bolos sem glúten veganos ressecados, que não são umedecidos de forma adequada. Agora vamos falar um pouco sobre a cinta de contenção, que é fundamental de ser realizada nos bolos decorados, sem glúten veganos. A função da cinta de contenção é formar uma barreira, um bloqueio para que o nosso recheio não ultrapasse os limites da contenção. É muito importante ter consciência que a cinta de contenção é imprescindível na montagem e estruturação dos bolos decorados. Seja um bolo mais simples, com 10 a 12 centímetros de altura, ou um bolo de altura dupla, com 25 a 27 centímetros de altura. A cinta de contenção vai impedir que o recheio entre em contato com a cobertura e assim formamos uma camada fina e isolante de proteção. A utilização da cinta de contenção e cobertura vai facilitar muito a etapa de espatulagem do nosso bolo e, consequentemente, a decoração, transporte e tempo de exposição. Os recheios devem ser cremosos, porém firmes,
Se forem muito fluidos, muito moles, eles vão vazar e comprometer a estrutura. Por outro lado, se os recheios estiverem duros, muito compactos, a experiência não vai ser tão interessante no momento do corte e principalmente no momento do consumo desse bolo. E tem mais, um recheio duro não vai causar apenas um problema de uma experiência ruim. O recheio endurecido pode causar dificuldade também na hora de servir, pois ele pode trazer junto a massa, arrancar mesmo a massa no momento do corte. Tudo está conectado e deve ser muito bem equilibrado. E por fim, vamos falar sobre a cobertura. A cobertura deve ser fluida e de fácil aplicação no momento da espatulagem. Firme e resistente quando resfriada e macia quando exposta à temperatura ambiente. Isso tudo para quê? Para que o nosso bolo possa ser transportado de forma segura, exposto de forma intacta e inabalável. E quando cortado, esteja macio, saboroso e cremoso. Consegue perceber como essa dança deve ser muito bem ensaiada para que no momento do show a sua cozinha brilhe e você apresente um trabalho diferenciado no mercado? Agora um detalhe que poucas pessoas se atentam, mas é muito importante: o suporte, o cake board utilizado. De acordo com o peso do seu bolo, você deve utilizar suportes de MDF que aguentem a manipulação sem deformarem. Quando utilizamos pratos de papel para produzir bolos estruturados mais pesados, a probabilidade do bolo rachar nas laterais é muito grande, já que dependendo do peso do bolo, o prato afunda e ele levanta nas laterais. Isso vai comprometer toda a estrutura do bolo. Aqui nós temos um desenho que representa muito bem tudo isso, o que eu te expliquei nessa aula. Dessa forma, eu acredito que vai facilitar muito o entendimento das etapas de montagem e estruturação dos bolos. E assim você poderá produzir de forma muito mais segura os seus bolos sem glúten e veganos. Observem toda a composição do nosso bolo: massa, calda, cinta de contenção, recheio, massa, calda, cinta de contenção, recheio, formando as camadas do nosso bolo. Observem também a cobertura, formando uma camada isolante ao redor de todo o nosso bolo e o suporte que realmente sustente essa estrutura. Existe muito mais para estudarmos sobre os componentes do bolo, mas eu acredito que isso seja o básico para você dar os seus primeiros passos na produção de bolos deliciosos sem glúten e veganos. Não esqueça de baixar o seu material de apoio, onde eu explico a etapa de montagem e estruturação dos bolos de forma mais detalhada. Na parte prática, nós vamos realizar a montagem, finalização e decoração do nosso bolo. Então vamos agora para a cozinha. Agora nós vamos montar o nosso bolo nuteludo. A gente tem que se lembrar da estrutura do bolo. Então nós vamos adicionar massa, calda, cinta de contenção, recheio, massa, calda, cinta de contenção, recheio e assim formar a estrutura do nosso bolo. Aqui nós vamos utilizar 4 camadas de massa, 3 camadas de recheio, onde vamos utilizar o nosso creme de avelã, que a gente já produziu. E a cinta de contenção desse bolo, eu vou utilizar a cobertura de ganache. E por que é importante a gente realizar essa contenção, fazer essa cinta de contenção no nosso bolo? O que é a contenção? A cinta de contenção é uma barreira que tem a finalidade de segurar o nosso recheio no bolo. E assim não vai correr o risco do recheio escorrer, criar barriga nesse bolo e o pior, a gente perder a estrutura desse bolo e acontecer algum acidente no transporte ou numa mesa de exposição em uma festa. Então vamos iniciar a montagem. Eu estou utilizando uma fita, uma tira de acetato. Aqui eu vou colocar essa tira de acetato em uma forminha de 15 centímetros de diâmetro e 5 de altura. Não há necessidade de utilizar uma forma mais alta, pode ser a mesma forma que você usou para produzir os discos de massa. Eu vou abrir essa tira de acetato aqui na forma. Prender uma extremidade da tira e a segunda. Eu recomendo a utilização desses pregadores e não um grampo. Muitas pessoas utilizam um grampeador nessa etapa e acaba sendo um risco de contaminação. Assim como a fita
Muitas pessoas usam uma fita aqui na lateral. No momento de tirar aquele plástico para colar, o plástico acaba ficando aqui do lado e isso pode contaminar o nosso bolo, é um risco. Vamos posicionar aqui o nosso primeiro disco de massa. Eu vou utilizar o disco de massa com o fundo para baixo, tá? Dessa forma, para o nosso bolo ficar bem estruturado, bem nivelado. Nós vamos molhar o nosso disco de massa com a nossa calda. Vou usar a nossa cobertura de ganache como cinta de contenção. Aqui eu estou usando um bico perlé de 1,5 cm de diâmetro. Vamos distribuir aqui a nossa cinta. Prontinho. Agora vamos distribuir o nosso recheio de creme de Nutella. Eu não estou utilizando o bico, eu só cortei, tá, o saco de confeitar. Aqui eu vou utilizar uma colher de chá, vou umedecer com a nossa calda só para distribuir o recheio, para evitar de formar alguma bolsinha de ar. Vamos colocar agora o nosso segundo disco de massa com o fundo para baixo. Vamos umedecer o nosso disco de massa. Vamos com a nossa cobertura de ganache fazer a nossa cinta. E a gente tem que pensar que a cinta de contenção, aqui a gente está utilizando ganache. Quando ela vai para a geladeira, ela vai esfriar e vai ficar super firme. E assim o nosso bolo vai ficar muito seguro em termos de finalização, decoração, transporte. Então aqui eu estou usando ganache. Quais seriam as outras opções? Um brigadeiro com um ponto adequado para ser utilizado como cinta de contenção e o buttercream. Essas opções nos dão muita segurança quando o bolo vai para a geladeira e resfria e fica super firme. Se você vai trabalhar com um recheio muito cremoso, muito fluido, você precisa de uma cinta de contenção. Se você vai trabalhar com um recheio bem firme, você pode utilizar esse recheio como cinta de contenção. Mas é muito importante a gente sempre pensar nessa estrutura do nosso bolo para não correr nenhum risco. Vou utilizar o nosso recheio de creme de Nutella. A colher, vamos espalhar só o recheio. Você tem que ficar atenta porque o recheio não pode passar a cinta. Ele tem que respeitar o limite da cinta de contenção. Agora vamos acrescentar o nosso terceiro disco de massa, com o fundo do bolo para baixo. Vamos umedecer esse disco de massa. A nossa cinta de contenção. Vamos utilizar o nosso creme de avelã.
colher umedecida na calda. A gente só vai distribuir. E vamos agora posicionar o nosso último disco de massa com o fundo para cima, para nos ajudar a nivelar o nosso bolo. Vamos também umedecer o último disco de massa. É muito importante a gente umedecer os discos de massa, mas a gente tem que ter atenção à quantidade de calda a ser utilizada. Muitas pessoas afirmam que não há um limite, o profissional pode ficar à vontade e utilizar a quantidade de calda que quiser. Na verdade, é um perfil de clientes que gostam de bolos bem úmidos e outro perfil de clientes que não gostam de bolos muito umedecidos. Mas é interessante a gente trabalhar com uma média, né, de peso de calda a ser utilizada em cada camada de bolo. Eu recomendo a utilização de 40 a 60 gramas de calda em cada camada de disco de massa para a gente umedecer o nosso bolo. Se a gente coloca uma quantidade muito grande, 100 gramas, 120 gramas de calda em cada disco de massa, o que vai acontecer? A gente pode até trabalhar com coberturas que vão formar uma camada isolante, como o buttercream, por exemplo. Mas esse excesso de calda vai acabar escorrendo aqui no fundo do bolo. E isso vai comprometer, né, a estrutura do bolo, a experiência ali do cliente em cortar o bolo, comer o bolo e tudo mais. Em uma comemoração, numa mesa ali de exposição, isso é uma catástrofe. Então a gente tem que ter muita atenção à quantidade de calda também a ser utilizada na montagem dos nossos bolos. Agora, a gente vai cobrir o bolo com um filme plástico e levar à geladeira por 12 horas. Prontinho, já cobri com o filme plástico e agora vamos levar à geladeira por 12 horas. E após 12 horas em que o bolo ficou na geladeira, agora vamos finalizar e decorar o nosso bolo nuteludo. Eu estou utilizando um suporte para bolo de MDF com 20 centímetros de diâmetro e 3 milímetros de espessura. Vou mostrar para vocês também a consistência da nossa cobertura de ganache. Vejam bem. Vou utilizar também uma espátula angulada com 10 centímetros de lâmina e uma espátula reta com 20 centímetros de lâmina. Para que o nosso bolo fique fixo no nosso suporte, no nosso cake board, a gente tem que colocar aqui um recheio ou até mesmo a cobertura de ganache, para que fixe o bolo e não tenha perigo dele escorregar. Eu vou utilizar um pouquinho de recheio, nosso creme de avelã, vou distribuir com a espátula. Vamos retirar o nosso bolo da forminha. Aqui eu retiro os pregadores, o plástico, o filme. A forminha ficou lá embaixo e o bolo veio sem problema algum. Vamos posicionar no centro do nosso suporte. E aqui vamos retirar a nossa fita de acetato. Aqui nesse momento a gente pode utilizar a espátula e fazer uma leve pressão para o lado da fita de acetato e não do nosso bolo. Prontinho. Aqui vocês vão poder perceber que há algumas irregularidades entre recheio e massa.
Isso é absolutamente normal. A gente vai utilizar a espátula e alisar para que ele fique completamente retinho e perfeito. Caso seja necessário, ó, como aqui nesse ponto, a gente pode utilizar um pouquinho de cobertura e passar ajustando, ó. O objetivo é deixar liso aqui o espaço entre recheio e massa. E a gente vai fazer esse ajuste onde for necessário. Onde não for necessário, não precisa. Onde tiver com buraquinhos, com oscilações. Prontinho. Reparem que ele já está bem retinho aqui nas laterais. Agora nós vamos espatular, nós vamos fazer uma primeira camada. Vamos pegar uma quantidade pequena, colocar aqui na base e subir. Nós vamos fazer isso e cobrir toda a lateral do bolo. Vamos dar uma olhada para ver se falta em algum ponto a gente ajustar. Aqui. Prontinho. Agora vamos utilizar a espátula e raspar o bolo. A posição dessa espátula é de 45 graus e ela vai ficar fixa. Nós vamos movimentar a bailarina. Vamos retirar. E repetir. E agora, com a espátula reta, retiramos. Vou limpar a espátula mais uma vez. Opa. Vamos limpar a espátula.
espátula, vamos agora cobrir o topo do bolo. Se a sua cobertura for endurecendo durante a espatulagem, é só você controlar a fluidez em banho-maria. Você vai esquentar a água e colocar esse potinho em banho-maria até ficar fluido de novo e você conseguir espatular sem problemas. E aqui, ó, a gente vai olhar nessa posição e ver se o topo tá retinho e ir ajustando. Vamos nivelando. Prontinho. Agora nós vamos levar o bolo à geladeira por 15 minutos para que a nossa cobertura fique firme e a gente consiga retirar as quinas utilizando uma faquinha. E após 15 minutos de geladeira, e agora a gente vai ajustar aqui as bordas, né, do bolo e deixar as quinas bem niveladinhas. Eu vou utilizar uma faca de ponta fina, vamos mergulhar a faca num copo de água fervente. Vamos secar muito bem essa faca. E vamos retirar. Vamos ajustar aqui a quina. Nesse momento, nós vamos também limpar o nosso suporte. Eu vou utilizar a faca, vocês podem utilizar também uma espátula, e assim a gente vai retirando o chocolate de forma mais fácil. Agora eu vou utilizar nossa calda drip e vamos cobrir aqui o bolo. Agora nós vamos levar o nosso bolo à geladeira por 10 minutinhos,
para que a nossa cobertura, a nossa calda drip endureça e a gente finalize o bolo. E após esse tempinho que o bolo ficou na geladeira, vamos finalizá-lo. Eu vou utilizar um pouquinho do nosso recheio, tá? Só para a gente poder finalizar o nosso bolo. Eu vou fazer alguns pontos aqui com o bico de confeitar. Eu estou utilizando o bico pitanga, número 846 da Celebrate. Então eu vou fazer um ponto nas extremidades do bolo. E aqui eu vou apertar o bico, fazer um movimento leve para a direita, para a esquerda, para a direita e parar, puxar. Ok? Pressão, esquerda, direita e puxo. Vamos fazer pressão, esquerda, direita, puxo. Pressão, esquerda, direita, puxo. Agora nós vamos preencher os espaços vazios com mais 4 pontos, ok? Prontinho. Agora eu vou utilizar avelãs partidas ao meio e picadinhas para a gente poder finalizar o nosso bolo. Eu estou utilizando uma pinça, mas você pode utilizar uma luva. É só você usar luvas e com as mãos você fazer os pontinhos aqui de avelã sobre o nosso bolo. Ao posicionar a avelã, faça uma leve pressão para que ela grude aqui no nosso creme de avelã. Agora as avelãs picadinhas a gente vai colocar no centro do bolo. Façam também uma leve pressão para grudar aqui na superfície. Pronto, tudo bem firme. E depois de todo esse aprendizado, você pode conferir que não é tão difícil assim produzir um bolo com uma massa estruturada, com uma forma super equilibrada, recheio cremoso, cinta de contenção, cobertura na consistência adequada e ainda essa finalização maravilhosa com a calda drip e o nosso recheio de creme de avelã. Essa é só uma das possibilidades da confeitaria inclusiva e natural. Há um universo de possibilidades infinitas a serem utilizadas na produção de bolos decorados, sem glúten e sem ingredientes de origem animal. Agora, nós vamos cortar o nosso bolo. Estou utilizando um suporte para a gente aparar aqui a fatia e a faca. Vamos lá. Aqui, a primeira fatia
Algumas pessoas descartam por ter uma quantidade maior de cobertura. Fica a seu critério. Eu acho desnecessário descartar. Eu acho que a gente pode servir a primeira fatia sem problema algum. Vamos cortar mais uma fatia. Agora, a gente pode fatiar ao meio os pratinhos. Deixa eu mostrar para vocês mais de pertinho. Eu vou pegar um garfinho. Maravilhoso. Façam esse bolo e depois me contem o que vocês acharam. É divino. Massa super fofinha, umedecida na medida certa, recheio super cremoso e essa cobertura de ganache tá uma maravilha. Façam o bolo e me contem, tá bom? E depois de tudo isso que você aprendeu, você pode me perguntar: Carla, e agora? Qual o próximo passo para que eu possa ingressar no mundo da confeitaria inclusiva e natural? Bom, é verdade que cada pessoa escolhe uma trajetória diferente. Algumas pessoas vão começar sozinhas, sem muita orientação ou direcionamento, mas acredite, eu já passei por isso e não é nada bom. São meses e meses de trabalho até a gente fechar uma receita equilibrada, uma receita perfeita. Muitos e muitos quilos de insumos que, infelizmente, não tem como a gente reaproveitar e acabam sendo desperdiçados em produções que não deram certo. Isso faz parte da rotina de testes. Em resumo, é muito tempo e muito dinheiro jogado na lata do lixo para um resultado insignificante e desolador. O fato é que para você entrar nesse mundo da confeitaria inclusiva e natural de forma segura e sem desperdiçar tempo e dinheiro, você precisa de um acompanhamento mais de perto para que você possa ser guiada até conseguir autonomia. Pensando nisso, eu passei o último ano inteirinho pesquisando e testando muitas receitas até chegar no meu curso online mais completo que eu já apresentei até hoje, a Nova Confeitaria Inclusiva e Natural. Isso mesmo, a Nova Confeitaria Inclusiva e Natural é um curso online inédito. São muitas novidades em um único curso, onde eu apresento a opção de utilização de fermentação natural na produção das nossas massas, ou a utilização também do fermento químico. Serão diversos tipos de massas, como massas à base de óleo, massas do tipo amanteigada, massas funcionais e massas low carb, todas opções sem glúten e veganas, para você utilizar de acordo com a sua necessidade, com as demandas que surgirem. São 11 tipos de massas de bolos. Eu ensino também a produção de 4 tipos de massas de biscoito, para você produzir os recheios de palha italiana e palha italiana invertida. Dezenas de tipos de receitas de recheios. No total, serão 30 tipos de recheios. Vários tipos de montagens, espatulagens, finalizações e decorações. Vários tipos de coberturas, como ganaches, brigadeiros e buttercream vegano, com 2 receitas exclusivas e registradas que você terá acesso e poderá utilizar em seus bolos: o buttercream funcional vegano e o buttercream low carb. Eu ensino a utilização dos corantes naturais, o passo a passo da produção de folhas de arroz para decoração e a utilização de flores naturais. Enfim, um curso muito completo com todas as receitas autorais e originais. A Nova Confeitaria Inclusiva e Natural é um curso online inédito com aulas ao vivo e gravadas, onde eu apresento detalhadamente o passo a passo dos melhores bolos decorados sem glúten, sem leite, sem ovos, sem soja e sem ingredientes de origem animal. Se você gostou da experiência da jornada, saiba que esse é apenas um pequeno aperitivo do meu novo curso. A Nova Confeitaria Inclusiva e Natural é um curso online que você pode fazer no conforto da sua casa,
com aulas gravadas bem detalhadas, que você pode rever quantas vezes quiser dentro do período de acesso. Em caso de dúvidas, eu e minha equipe de suporte estamos do seu lado para te auxiliar na sua caminhada até uma infinidade de bolos decorados, perfeitos e inabaláveis, sem glúten e veganos, que você vai produzir. Para você ter uma ideia do que eu estou falando, eu vou detalhar um pouco mais sobre o conteúdo que você terá acesso em nossa plataforma. No curso online A Nova Confeitaria Inclusiva e Natural, eu apresento as duas opções de fermentação, a fermentação natural e a fermentação química. A fermentação natural na confeitaria é uma oportunidade absolutamente incrível e muito promissora. Os resultados das massas dos bolos de fermentação natural são maravilhosos. Mas o curso também apresenta como opção a fermentação química, com a utilização de fermento químico para bolo. Você escolhe. Eu acho importante apresentar os dois métodos para as pessoas que estão em fase de transição para a fermentação natural ou que simplesmente optam por utilizar a fermentação química na produção dos seus bolos. O importante é que você vai ter acesso a esses dois métodos de fermentação para utilizar na sua confeitaria inclusiva e natural. Você pode perguntar, mas Carla, eu nunca ouvi falar sobre fermentação natural sem glúten. Não sei por onde começar a produzir meu levain sem glúten, o que eu faço? Isso não é um problema, porque eu vou pegar na sua mão e a gente vai criar juntas o seu primeiro fermento natural sem glúten. Na primeira semana, nós vamos ter uma série de aulas ao vivo, onde a gente vai criar juntas o seu fermento natural sem glúten, do absoluto zero em tempo real. O curso possui diferentes tipos de massas, como massa de baunilha à base de óleo, massa funcional de baunilha com fermento natural, do tipo amanteigada, a massa de bolo funcional de baunilha com fermento químico, do tipo amanteigada, a massa de bolo low carb de baunilha de fermentação natural, massa low carb de baunilha com fermento químico. Isso são apenas as variações da massa branca, a massa de baunilha. Eu também vou apresentar múltiplas opções para massa de chocolate. Nós temos a massa funcional de chocolate com fermento natural, do tipo amanteigada, a massa de chocolate à base de óleo, a massa de bolo funcional de chocolate com o fermento químico, a massa de bolo low carb de chocolate com fermento natural e a massa de bolo low carb de chocolate com fermento químico. Todas essas variações vão permitir que você ofereça os bolos sem glúten e veganos para diferentes tipos de consumidores. Assim, o curso também tem essa característica de ser flexível de acordo com a demanda dos diferentes perfis de públicos que vão surgir na sua região. São 11 opções de massas de bolos. Você ainda vai aprender tudo sobre recheios. No nosso curso, você vai aprender a produzir geleias, compotas, cocadas, ganaches, brigadeiros, doce de leite, caramelos. São 30 opções de recheios exclusivos para você utilizar nos bolos da sua confeitaria inclusiva e natural. E olha, tem muita coisa deliciosa, como por exemplo, o doce de leite funcional, doce de leite low carb, brigadeiro low carb, ganache de frutas vermelhas, de maracujá, de limão siciliano, caramelo funcional, geleia de frutas vermelhas, geleia de maracujá, brigadeiro de caramelo salgado, enfim, são muitas opções. Eu ensino também palha italiana e muito mais. No módulo sobre caldas, vamos aprender a fazer a calda básica, a calda low carb, a calda drip de chocolate e a calda drip de chocolate branco. E agora rufem os tambores! Uma das grandes estrelas do curso, o Buttercream vegano. É uma cobertura que vai abrir um mundo de possibilidades para você. Acredite! Será um divisor de águas na cozinha inclusiva. Desde a montagem, finalização, decoração, conservação e transporte, até a experiência do cliente. O Buttercream vegano é realmente transformador, porque você vai ter uma cobertura com facilidade de aplicação, possibilidades infinitas de decorações, e utilização de corantes naturais de forma muito simples, que inclusive eu ensino no curso. O Buttercream vegano possui maior validade, podendo ser congelado por até 90 dias, sem nenhum comprometimento da sua estrutura. É muito prático, proporciona ainda muita segurança no transporte e é super saboroso. E quando eu falo Buttercream, esqueça aquele Buttercream que é pura manteiga e açúcar, que a gente sente a gordura na boca por uma semana depois de comer. O sabor é suave e muito bem equilibrado. O Buttercream é uma cobertura transformadora e capaz de nos proporcionar resultados inimagináveis em nossos bolos sem glúten e veganos. Mas o Buttercream vegano não é a única cobertura do curso. Você ainda vai aprender as coberturas
de brigadeiro 54% cacau, brigadeiro 70% cacau, brigadeiro branco, que possuem pontos corretos para serem utilizados como coberturas. Você vai aprender ainda a ganache 54%, ganache 70%, a ganache branca e ainda um buttercream low carb, totalizando 8 tipos de coberturas. Você vai aprender sobre o passo a passo de como espatular os seus bolos e realizar maravilhosas finalizações e decorações. A decoração nunca mais vai ser um problema para você. Nesse ponto, eu vou te ensinar a produzir folhas de arroz, uma técnica autoral exclusiva, desenvolvida apenas para as alunas desse curso. São técnicas que vão valorizar muito o seu produto final, permitindo apresentar um trabalho diferenciado em relação às opções do mercado. Nunca mais você vai sentir insegurança no momento de montagem dos seus bolos de altura dupla. No curso, eu apresento de forma muito didática e simples a técnica correta de montagem desse tipo de bolo. Não tem segredo, é só seguir a minha metodologia. Os bolos de altura dupla é uma tendência que chegou para ficar. A gente sabe que o transporte dos bolos decorados sem glúten e veganos é uma das etapas mais tensas do nosso trabalho. O transporte mal feito pode provocar um dano irreparável na construção da sua imagem no mercado. Eu prometo que o transporte nunca mais será um problema. No curso eu ensino como você poderá realizar o transporte de forma muito segura e tranquila, sem estresse. Lembra que eu disse que ingressar no mercado inclusivo não se resume a fornecer produtos? Pois é, nesse curso você poderá realizar um módulo especial de personal cook ou personal chef, depende da sua experiência, que possibilitará você a prestar esse serviço, que é uma tendência do mercado, que eu já pude realizar por vários anos. Após a realização desse módulo, torna-se possível a sua inserção no mercado de forma profissional, onde a impossibilidade de investimento em uma cozinha controlada não é uma barreira para o início das nossas atividades nessa área, já que a gente vai até a casa dos nossos clientes atender às suas necessidades específicas em relação à produção dos bolos decorados para suas comemorações. E como funciona esse serviço? Basicamente, o cliente te contrata para a produção do bolo na cozinha dele, em um ambiente protegido, onde ele se sente seguro e você também. É um serviço relativamente simples e que nos traz um retorno financeiro muito interessante. Eu ainda vou compartilhar documentos muito importantes e necessários para que você possa realmente realizar esse módulo, prestar esse serviço. E o que é? É um modelo de contrato de prestação de serviço. A ideia aqui é colocar à sua disposição tudo que você precisa para iniciar suas atividades. O mais interessante é que você receberá um certificado específico de formação em personal. Outro módulo especial é sobre controle de alergênicos. Se você tem interesse em abrir uma confeitaria inclusiva que pretende atender as pessoas que possuem necessidades alimentares especiais, como celíacos e alérgicos, você deve aprender a realizar vários procedimentos que têm como objetivo garantir a segurança alimentar do seu processo produtivo. E isso envolve a realização de um controle de alergênicos em sua produção, que contempla desde a construção do seu cardápio, homologação de fornecedores, recebimento de matéria-prima, estocagem, manipulação de ingredientes, embalagem e entrega. E eu vou te ensinar como realizar esse controle. E eu ainda vou compartilhar com você modelos de documentos super importantes para que você possa realizar todos os processos, como um modelo de um questionário a ser enviado aos seus fornecedores, a planilha de controle interno e vários outros documentos. A confiabilidade e rastreabilidade dos ingredientes passam a ser indispensáveis para que você possa garantir a segurança alimentar ao consumidor. Esse módulo também é uma porta de entrada para o mercado, já que você poderá se apresentar como consultora na área de controle de alergênicos em serviços de alimentação. Após a realização desse módulo, você aprenderá a identificar as etapas críticas e analisará criteriosamente os perigos que podem estar presentes em cada etapa da cadeia produtiva. E assim propor ações preventivas que devem fazer parte de um programa de controle de alergênicos. Lembre-se que nos dias de hoje, o bem mais valioso da nossa vida é o quê? Tempo. O tempo para curtir a família, o tempo para fazer as atividades que nos deixam realmente felizes, o tempo de trabalhar com algo que você ama. O que eu ofereço nesse curso, a nova confeitaria inclusiva e natural, é a economia do seu valioso tempo.
o tempo que você gastaria fazendo pesquisas, testando receitas, refazendo a mesma receita inúmeras e inúmeras vezes. E agora eu te pergunto, qual é o valor de economizar seu tempo, já que eu realizei centenas e centenas de testes e horas de pesquisas e estudos para te oferecer todo o conteúdo desse curso? Qual o valor de ter um conteúdo completo que te ofereça uma metodologia única e fórmulas já testadas e aprovadas que podem te garantir a entrada no mercado inclusivo de forma segura e com alta taxa de lucratividade? Eu fico muito feliz com o sucesso da jornada do bolo perfeito e inabalável, sem glúten vegano. Mas infelizmente, eu conseguirei atender apenas um grupo limitado de alunas. Quem já foi minha aluna ou aluno sabe que eu prezo muito por um acompanhamento mais de perto de todos os alunos. Eu gosto muito de conferir a evolução de todos vocês. A verdade é que eu e minha equipe temos uma capacidade de suporte limitada a um certo número de alunas. Nesse curso, teremos ferramentas que vão proporcionar a formação de uma comunidade, onde a gente vai poder trocar nossas experiências durante todo o curso, além da área exclusiva do aluno. Eu nunca vou encher a turma e deixar as alunas e os alunos sem suporte e acompanhamento. O comprometimento que eu tenho com o sucesso de vocês faz parte da metodologia do meu trabalho. Quem já foi minha aluna sabe muito bem disso. Eu estou falando tudo isso porque eu vou abrir as inscrições desse curso na segunda-feira. E você precisa se organizar para tomar essa decisão logo cedo. Não perca essa oportunidade. Não deixa para depois. Essa turma terá um número limitado de vagas. E caso você queira fazer parte dessa turma, ainda vai receber alguns presentes muito especiais. Você vai receber vários bônus que vão fazer toda a diferença no dia a dia da sua produção e na sua formação. E aqui eu estou falando de bônus que vão agregar muito à sua formação. Não é somente conteúdos aleatórios só para encher linguiça, tá? E inflar o valor do curso. Você vai receber uma planilha de precificação para facilitar a sua organização financeira. Você também vai ter acesso exclusivo à comunidade de alunos no Facebook. Essa comunidade é um espaço de troca de experiências e construção ao longo de todo o seu acesso ao conteúdo do curso. Você vai receber também uma calculadora digital de porcentagem, uma calculadora digital de regra de 3. No módulo especial Controle de Alergênicos, você vai receber o checklist de diagnóstico de controle de alergênicos, um modelo de questionário de declaração de ausência de alergênicos a ser enviado aos seus fornecedores, uma planilha de controle de fornecedores e uma planilha de controle interno de alergênicos. No módulo de personal, além de todo o conteúdo, eu compartilho um modelo também de contrato de prestação de serviços. Você percebeu que os bônus são realmente conteúdos que vão agregar muito valor à sua formação. Não é nenhum bônus mequetrefe, só para aumentar o valor do curso. Eu tenho uma trajetória sólida na gastronomia inclusiva e natural e um compromisso sério com a causa da inclusão alimentar. A minha intenção é realmente proporcionar uma formação diferenciada para você nesse mercado. Agora presta muita atenção. As inscrições vão abrir na próxima segunda-feira às 6 horas da manhã e você poderá adquirir o curso à vista ou no boleto ou de forma parcelada no cartão. Após comprar o curso, você receberá um e-mail com acesso ao curso e suas primeiras orientações. Eu gostaria de te convidar agora para participar da live de encerramento no domingo, às 8 horas da noite. Nessa aula de encerramento, nós vamos conversar muito sobre coberturas e decorações. E para a gente fechar com chave de ouro, eu vou apresentar as vantagens da decoração com buttercream vegano para que você possa conhecer de perto essa maravilhosa cobertura, que é uma opção revolucionária na cozinha inclusiva e natural. Eu espero você no domingo, dia 11 de abril, às 8 horas da noite, no meu canal do YouTube. Muito obrigada e até lá! Oi, eu sou a Grace e vou contar um pouquinho da história rapidamente para vocês. Eu conheci a chefe através do Instagram e me identifiquei muito com o conteúdo. Antes do curso, a minha maior dificuldade assim era de acertar o ponto da massa, de não ficar batumada do pão, de bolos, de tortas. E com o curso eu aprendi a como usar vários ingredientes e o porquê usá-los daquelas formas. Então você acaba aprendendo a base e para poder criar suas próprias receitas. Eu comecei o curso porque eu descobri que eu tinha endometriose e queria um tratamento natural, me alimentar melhor.
Eu era ovo-lacto-vegetariana e a minha maior dificuldade sim era em produzir receitas sem glúten, sem ovos ao mesmo tempo. E com o curso eu consigo fazer várias receitas, criar as minhas receitas, e isso ajudou muito, porque eu não queria usar industrializados. E eu faço praticamente, quando eu quero fazer algum alimento diferente, é tudo em casa. A metodologia da chefe Carla Maia foi a que eu mais me identifiquei, o modo de explicar, de mostrar como fazer, de mostrar a textura, explicar o porquê daquele ingrediente, por que está usando aquilo daquela forma. As aulas para mim são tão bem explicadas assim que eu praticamente não preciso usar o suporte. E eu recomendo muito assim o curso para quem tem algum problema como eu, ou tem alguém celíaco próximo, conhece e quer parar de consumir esses ingredientes, né, que acabam fazendo mal para a nossa saúde. O ensinamento vale muito a pena, as aulas são fáceis de entender, de replicar, e tudo que eu produzo assim tem dado certo, tem sabor, tem textura, é gostoso, só tenho a agradecer. Muito obrigada!